Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com. Acessa aqui embaixo o link na descrição. Se você jogasse hoje e tal, como é que seria? E eu já te faço uma pergunta no sentido de, tipo, meu time, por exemplo, o Palmeiras. Tem hoje um dos melhores volantes do Brasil, era um meia, que é o Zé Rafael. Zé Rafael. Hoje, se você jogasse, você acha que com a tecnologia, com tudo que tem hoje diferente da sua época, você acha que você mudaria de posição pela sua categoria? Modéstia à parte, eu acho que eu era um dos fortes candidatos à seleção. Eu lembro muito, eu tinha a capacidade física muito igual a do Danilo, que jogava no Palmeiras. Eu era moleque, então eu corria muito. Meu tempo de preparação física, tempo de resistência na época que a gente fazia, era tempo de maratonista. Eu treinava muito, eu era muito competitivo e tal. E tecnicamente, por favor, não me entendam mal, mas assim, eu jogava. Eu jogava, porque eu tinha do salão, então eu enxergava o campo todo, fazia virada de jogo. Esses passes que hoje as pessoas, pô, cadê a virada de jogo e tal? Eu fazia isso fácil, pra mim era fácil. Tem um jogo Brasil e Holanda, quer dizer, Holanda e Brasil, eu dou um passe no peito do Giovani do meio do campo, dentro da área. Isso era, para nós, naquela época, era mais fácil. Hoje não, porque hoje se movimenta em espaço curto, às vezes você tem muita pressão e tal. Mas com a evolução do futebol, se eu estivesse jogando hoje, para mim eu acho que não mudaria nada não. Eu teria, acho que, o mesmo impacto que tive na época. Boa. Esse negócio de box to box que o pessoal fala, box to box, a gente fazia isso. Mudou tudo, né? Mudou. Mas é a mesma coisa. Fazia Quando você volta pro Santos em 2004, puta, eu não lembrava do Zé Elias do Corinthians, porque, pô, 2004 eu era moleque, você tinha saído... 96. Então, 96, puta, eu tinha 3 anos. eu era muito jovem. E eu não acompanhava muito. Então, assim, quando você volta da Europa e tudo mais, pô, o professor trouxe você e tudo mais. A gente não sabia muito o que esperar. E aí, entra naquela questão que todo mundo, até hoje, fala que você era o cara da pancada. Então a gente esperava, na minha cabeça, vai vir, já vai chegar um volante que vai... segurar o piano, né? Vai segurar... E aí eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, pai, cara, pô, perna esquerda desse cara... Você tinha técnica de meia, jogava de volante. Por isso que eu fiz essa pergunta. Isso já numa fase da sua carreira que você vinha de lesão, que você já não estava mais fisicamente... com as mesmas condições. Esse estigma que existiu na sua carreira com relação às suas chegadas, esse preconceito de achar que você era um volante mais marcador, mais duro, isso te incomoda? Te incomodou em algum momento? Não. Eu nunca entrei para machucar alguém. Eu sempre fui duro. Diferente. Duro para machucar, ser desleal. Mas assim, o mais importante para mim, eu aprendi o seguinte, é o que eu deitava na cama e dormia. Entendeu? Para mim o mais importante é isso. Eu ia lá, fazia o meu trabalho. Eu peguei essa fama de violento, essas coisas no Campeonato Paulista de 94. Ali quase acabou minha carreira. Porque eu comecei a jogar 93, o Mário Sérgio, joguei bem pra caramba, tal, fiquei, aí em 94 entra o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva, o nosso time era um time... o Branco eu não sei se tinha voltado ainda, acho que não. Mas o nosso time tinha limitações, assim. E eu corria pra caramba. E ele falava, meu volante tem que chegar. Carlos Alberto Silva histórico. Tem que chegar. Você imagina. Eu tinha rejeitado o PSV e o Sevilha. E aí eles trouxeram o Moacir pra jogar. O Moacir tinha feito o 93, ótimo, Campeonato Paulista e tal. Aí ele fala, tem que jogar, tem que ser forte, tem que chegar e tal. Um moleque de 17 anos, que você vê uma competição com um cara que já era maduro, que já tinha uma história, pô, eu atropelava. Passava por cima mesmo. Mas eu tomei muitos cartões por reclamação. Então, colava isso, entendeu? É muito mais fácil tomar cartão, né? Mas, e aí ficou. Em 94, quando acaba o Campeonato Paulista, os caras me taxaram como jogador violento, jogador isso, jogador maldoso, tem que ser mandado embora, o caramba tal. Entre o Jair Pereira. Eu sempre conto essa história porque o Jair... Mas você chegou a dar alguma entrada que marcou? Não. Foi só uma entrada que eu lembro, mas no lance assim parece ser feio, mas eu tiro a força. Eu não chego para acertar, porque se eu quisesse eu acertaria. É um Ocas, um jogador do PAOK, que nós estávamos jogando Olympiacos e PAOK, ele tava falando pra caramba, mas driblava, era bom jogador, então driblava, saía tirando sarro. Tanto que ele tomou umas porradas do Carembê no mesmo jogo. O Carembê pegou ele assim e batia nele assim.
Carimbei que fazia a dupla de volância com você. Eu e o Carimbei. Foi a única entrada que eu olho assim, falando, nossa, meu Deus do céu, o que eu fiz? Assim, de plasticamente ser violento, mas eu tiro o pé, eu não acerto. O resto não, acho que foram entradas duras. Foram mesmo. Eu tive... Quantas expulsões você acha que eu tive na carreira? Se eu chutar... Menos de 10. Tive 6. Eu chutaria mais. Tive 6. Eu imaginei, velho. Tive 6. Muito pouco. Em 16 anos de profissional. E 2 por reclamação e tal. Só que assim, se você olhar os lances que eu fui expulso aqui no Brasil, Juninho e Denilson. São 2 jogadores rápidos, leves. Juninho Paulista e Denilson. Muito rápido. Uhum. Então o Juninho dominou a bola, eu fui chegar pra chutar, ele tirou. Chutei Juninho. Eu chegava forte, expulso. Denilson a mesma coisa. Denilson com aquela, né, pedalava, ele pedalou, adiantou a bola, eu vim pra dividir, ele pegou, deu só um toquezinho. Acertei. Putz. Entendeu? Mas não é que eu entrei pra machucar, Sim, eu fui pra dividir a bola e os caras tiraram. Acontece. Então eu tinha esse daí. Aí o Jair Pereira entra em 94. Primeiro treino, ele pega 10 bolas e fala assim, garoto, ó, vai chutar aqui, vem cá, bate assim, ó, que ele gostava, né, de fazer isso, Aí batia as 10 bolas, aí ele tinha uma bola na mão, ele pôs na marca do pênalti. Eu vim, pau, a bola subiu. Ele falou, garoto, deixa eu te falar uma coisa, você é bom jogador, você é ótimo jogador, só que você precisa só jogar bola. Aqui não é força, aqui é jeito. Vamos lá, vô. E aí todo dia ele pegava um pouquinho, conversava comigo, falava, fazia e tal. Acabou o Campeonato Brasileiro, 94. Foi eleito o melhor volante. Eu quebrei o recorde do Mauro Galvão. Mauro Galvão ganhou esse prêmio em 70, não sei se é 77, 78, quando o Inter foi campeão. Ele ganhou com 18 anos. Outro jogador que só foi ganhar esse título fui eu em 94. Você vê o tempo que ficou e tal. Então, mas só que aí as pessoas não falam, porque a gente já fica rotulado. E eu só fui entender isso depois das coisas que eu fiz, cheguei a fazer no futebol, depois que eu parei de jogar. Porque as pessoas vieram me contar. O professor Celso Zelt veio falar pra mim, você sabia que você foi o segundo jogador mais jovem a ganhar a bola de prata? O primeiro foi o Mauro Galvão em 70 e pouco, e o segundo foi você em 94. Então, são coisas assim legais. E aí mudou um pouquinho. Mas o mais importante pra mim, o que me ajudava muito, é que os jogadores falavam pra mim, você joga pra caramba, você é difícil porque você marca e você joga, a gente tem que se preocupar com você e tal. Então isso pra mim era o mais, era a gasolina, vai, pra mim, entendeu? De continuar jogando do jeito que eu tava.